Como os infectologistas estão avaliando isso? Doutor Renato Kifuri, muito boa tarde. Nós estamos avançando ou isso pode trazer algum tipo de problema, como, por exemplo, ampliar essa margem da subnotificação? Olá, William. Boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Eu acho que é um recurso a mais, William. Eu acho que eu sou um entusiasta do autoteste, porque eu acho que é uma ferramenta de você propiciar a população participar dessa vigilância, o que nós chamamos de vigilância participativa. Ou seja, você pode ter uma população se autotestando para sífilis, para hepatite C, para HIV e, por que não, para Covid também. Só que esse tipo de vigilância participativa ele vai funcionar à medida que você construir uma estrutura de fornecimento de teste, de diagnóstico correto, de orientação para os resultados positivos e negativos, esclarecimento de quem tem dúvida se aquele na interpretação do resultado, notificação, era toda uma política pública associada, não é só uma distribuição fortuita de testes. E outro olhar que sempre é importante ter é que a liberação desses testes não significa inclusão como programa de saúde pública. Eu acho que nós não devemos colocar, nós não estamos em condições de colocar um autoteste na casa de 100% dos brasileiros como uma política universal do SUS. Nós não temos nem teste para fazer o diagnóstico dos quadros agudos, não temos nem teste para rastrear os contatos de quem está positivo, quanto mais sair distribuindo testes gratuitamente para a população toda brasileira, que se for fazer para algum local, é princípio do SUS fazer para todos, para testar assintomáticos, para diminuir, para ver se alguém viajou, se alguém está infectado, que quer visitar a avó, que quer fazer uma reunião em família. Então, é um avanço, mas que hoje ele é restrito só à saúde suplementar, a quem pode pagar. E assim, quando você lê, né, Anvisa libera venda de autoteste de Covid-19. A gente tem que lembrar que uma empresa precisa aparecer, ela precisa apresentar esse autoteste na Anvisa, ela precisa ter a regulamentação e a autorização, ou seja, não é uma coisa que nós vamos encontrar amanhã numa farmácia. Perfeito, precisa todo esse processo e além de todo esse processo, ele vai ficar disponível num primeiro momento para quem pode pagar. Não é uma política pública. O governo não vai comprar autotestes para distribuir gratuitamente e propor o controle da pandemia através deste instrumento. Nós estamos muito longe de chegar nesse nível de vigilância e de detecção de casos. Não conseguimos ainda nem fazer o básico. Então, Kifuri, a pandemia está acabando? Como está a situação da variante Ômicron agora no Brasil? Né? Porque as pessoas estão, e a gente tem ouvido muito, não, a Ômicron ela está fraquinha, as pessoas não estão internando. Ontem eu fiz uma observação aqui que eu falei que pessoas com mais de 60 anos que não completaram o ciclo vacinal estão dentro dessa fatia maior de pessoas que estão internadas. Algumas pessoas criticaram que não poderia fazer uma relação entre a vacina, o ciclo vacinal com a Ômicron, já que a vacina não cobre. Então, o senhor poderia me esclarecer quem é que está dentro desse perfil agora de pessoas internadas e como está a variante aqui no Brasil? Perfeito. A chegada da Ômicron mudou um pouco o cenário. Uma variante que não poupa indivíduos vacinados, ela infecta praticamente todos, independente do seu status vacinal, mas de maneira muito inequívoca, ela previne formas graves, especialmente quem está com seu esquema vacinal em dia, incluindo a dose de reforço. O risco de alguém com esquema vacinal completo ser hospitalizado é 20 vezes maior se você não estiver em dia do que quem tomou suas vacinas adequadamente. Há uma diferença enorme. Hoje, 80%, 90% de quem está dentro de uma terapia intensiva ou quem está em ventilação mecânica são indivíduos não adequadamente vacinados. Entende-se adequadamente vacinados, inclusive com a dose de reforço. Isso é muito importante de dizer, porque embora a vacina hoje tenha perdido muito da sua eficácia na prevenção de formas leves, o que não quer dizer que está bom, que a gente deve se contentar com as vacinas atuais, nós ainda mantemos uma excelente eficácia protetora para as formas graves.
Então, se as vacinas já não protegem tanto quanto a forma leve e mesmo vacinado você pega, esse discurso, então, não precisa tomar vacina, é extremamente equivocado, porque a vacina é a vacina que está garantindo a sua não hospitalização, a sua não evolução para a forma grave. Precisamos de novas vacinas, sim, para proteger também das formas leves, que levam uma enorme sobrecarga para o sistema de saúde. E quando você falar, só 1% dos vacinados com essa Ômicron vai parar na UTI, 1% de um montão de casos, como a gente está vendo, ele é muita gente. Não é à toa que os números estão subindo, de hospitalizados e de mortes. Já estamos de novo com 300 mortes por dia, estávamos em menos de 100. 300 mortes por dia são 10 mil mortes no mês. Nenhuma doença mata 10 mil pessoas por mês infecciosa. Quer dizer, nós não podemos achar que 300 mortes por dia está tudo bem, William. Nós estamos numa pandemia. Então, essa Ômicron, ela é levinha, ela mata pouco, mas ela infecta tanto que o pouquinho, 1%, 2%, é muita gente morrendo todo dia. Então, nós não podemos baixar a guarda, não podemos acreditar que isso não é nada. A tal da gripezinha que achavam que um dia ia ser, ainda não chegamos nessa adaptação no vírus, no período que nós chamaremos de pós-pandêmico. Então, quando vai acabar a pandemia? Difícil dizer. A gente achava que com a Delta, essa variante seria talvez a última, e a Ômicron veio para desmentir. Quem se arriscar a dizer que a Ômicron vai ser a última e que nós estaremos livres em breve, corre o risco de também ter que retirar sua opinião e seu palpite, porque não é imprevisível. É o que a gente gostaria, né? Talvez seja muito mais uma expectativa do que baseada em evidência alguma científica que nos aponte que o Ômicron é o fim. Esperamos muito que seja, mas não há nenhuma evidência para a gente assim entender e com isso relaxar as medidas que a gente conhece. Por que discursos como o do senhor agora, que chamam a atenção para a gravidade da doença, algumas pessoas chamam esse discurso de um discurso alarmista? Ele não é alarmista, ele é realista, né, William? Basta olhar o que está acontecendo nas filas dos hospitais, basta observar as curvas de internação, basta observar os leitos de UTI sendo ocupados. Aqui em São Paulo, um aumento de 300% no leito de ocupação em leitos hospitalares e de UTI. Quer dizer, os fatos estão aí por si só, né? A gente registra os fatos, né? Na verdade, não é nenhum alarme que a gente está vendo. A gente, infelizmente, tem ainda no país alguma questão, muitos ainda trabalhando com a questão negacionista, de que a doença não é nada, de que é só uma gripezinha, que vamos pegar, vamos ter imunidade de rebanho, propagando ainda medicamentos que não funcionam, dizendo que vacinas são experimentais. Então, é muito perigoso isso, né? Porque faz das pessoas ou cria um cenário que não é realista, né? Eu não acho que o cenário não pode ser de maneira nenhuma terrorista, não pode ser algo alarmista, mas ele não pode ser negacionista. Nós temos que olhar para esses números com a realidade que eles são. A variante se espalha, raramente vai trazer formas graves em vacinados. Os vacinados têm uma proteção muito maior do que aqueles que não estão em dia, mas mesmo uma pequena porcentagem de muitos casos, como a gente nunca viu, nós estamos registrando diariamente 3 vezes mais casos do que no pior momento da gama no ano passado. Então, muita gente se infectando, aí na rádio, na TV, muita gente infectada, no meu hospital, na sua família, nos aviões sem tripulação, restaurantes sem garçons. É isso que a gente está vivendo, basta olhar para o nosso lado. Mas só uma pequena porcentagem vai internar, é verdade, mas uma pequena porcentagem de muita gente, infelizmente, tem sobrecarregado demais os hospitais, e 300 mortes por dia, eu volto a dizer, esses números ainda são muito subestimados. Falta muito dado nesses números que não são informados. Mas mesmo assim, 300 mortes por dia não se pode achar normal. Bom, Kfouri, vamos a um outro ponto que é fato. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta quinta-feira a pílula contra a Covid-19 da Pfizer, a Paxlovid. Esse é o primeiro tratamento oral contra coronavírus autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização
desse medicamento para o tratamento de adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Segundo o comitê, os benefícios do medicamento são maiores do que os riscos. Estados Unidos, Canadá, Israel fazem parte de um grupo de países com o tratamento da Pfizer autorizado. O senhor acredita que nós vamos ter essa autorização no Brasil e como vai funcionar? Isso traz uma esperança para a gente? Eu acho que sim, até que enfim nós estamos chegando nos tratamentos precoces que realmente funcionam, não aquele kit enganação, né, com corticoide, antibiótico, antimaláricos, antivermífugos, que tanto se propalou e que não mostrou nenhuma evidência de eficácia. Os primeiros antivirais de verdade, aqueles que agem no início da doença e impedem a progressão do vírus, são 2 hoje em bem estágios avançados e sendo licenciados, o da Merck e o da Pfizer. Mecanismos diferentes de ação. Da Merck muda a programação do vírus na sua reprodução, tornando-o menos ativo. O da Pfizer é uma combinação de 2 antivirais que inibem o crescimento. Então, nesses grupos onde a gente sabe que as vacinas têm uma pior performance, porque eles não são excludentes dessas abordagens, William. Precisa lembrar que não é porque tem remédio que para de tomar vacina, não é porque tem vacina que não se pode se prescindir do uso de medicamentos. Para muitas doenças, nós temos vacinas e tratamento. Então, agora a gente começa a ter um arsenal maior de enfrentamento à Covid. Para indivíduos muito idosos, para indivíduos com imunidade fragilizada, onde a gente sabe que a vacina falha com mais frequência, você poder contar com um tratamento precoce, faz o diagnóstico, entra com tratamento oral, né, não precisa ser internado, e você reduz o seu risco em 80% de ser hospitalizado, é fantástico. Só que, infelizmente, ainda é muito caro, né? Nós estamos falando de $500, $600 o tratamento, né? Para você receber essa medicação e reduzir o seu risco de hospitalização. Claro que eles tendem a baixar de preço, claro que eles tendem vamos dizer, ter transferência de tecnologia para ser produzidos em outros laboratórios, mas abre uma opção, né? Além das vacinas, você ter hoje um medicamento para compor uma estratégia de enfrentamento mais robusta à pandemia. Nos microfones da Jovem Pan News, Dr. Renato Kfouri, infectologista. Renato, obrigado pela gentileza do bate-papo e todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, meu amigo. Até a próxima. Um ótimo fim de semana a você e todos aí que nos acompanham. Para o senhor também.